Todos, boa noite. Nossa alegria em estar aqui hoje, nesse convívio fraterno, amigo, encontrando e reencontrando amigos já do coração. E nossa intenção nesta noite é uma conversa muito informal, mas muito importante, porque trata de um assunto de extremo relevo, que é a perspectiva educativa da doutrina espírita. Essa doutrina que abraçamos, que amamos e que tem uma finalidade junto à nossa humanidade nesse momento que estamos vivendo. E gostaríamos de iniciar esse nosso encontro agradecendo a todos pela oportunidade de aqui estarmos, apenas fazendo uma pequena retificação. Nós estamos como coordenadoras nacionais da área de infância e juventude do CFN e da FEB, ok? Como é que será que está o nosso mundo? Estamos realmente investindo nessa transição? Será que estamos investindo proporcionalmente no intelecto e no avanço moral? Nós tivemos aqui um retrato compacto dos últimos anos, mostrando um avanço tecnológico incrível e muito bonito, e previsto pela providência divina. Mas há também uma evolução moral que precisa acompanhá-la. E será que estamos conseguindo? Algumas perguntas norteadoras para esse nosso breve bate-papo. O nosso mundo está evoluindo? Sim, indubitavelmente está evoluindo. Nós estamos em plena transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Sem sombra de dúvida, estamos evoluindo. Qual é o papel do homem na evolução desse mundo? Será que o mundo consegue evoluir sozinho? Ou precisa dos seus elementos catalisadores, que é a vontade humana de transformação? Será que a evolução moral tem acompanhado a evolução intelectual? Talvez não tanto quanto gostaríamos. Está ocorrendo evolução moral? Sim, sem dúvida também, mas talvez num ritmo que precise também ser catalisado e potencializado. E ainda, qual é o papel da educação nesse processo? Será que a educação pode ser exatamente o elemento catalisador dessa evolução moral? E é sobre essas perguntas que vamos conversar hoje, nesta noite. E nós gostaríamos de compartilhar aqui uma tirinha muito simples da nossa Mafalda, uma personagem do Quino, cartunista argentino, em que ela se mostra muito preocupada com o nosso mundo. E o amiguinho Felipe chega e fala: oi, fala baixinho, porque tem um doente em casa. Ah, o seu pai está doente? Não. Sua mãe está doente? Também não. E ela está muito preocupada com o nosso planeta Terra. E em seguida eles saem para passear e encontram uma farmácia. E ela para falar com o farmacêutico. Bom dia, moço. Você pode me dizer se saiu alguma vacina contra o mau caráter? E aí sai toda frustrada da farmácia, conversando com ele. A ciência ainda tem muitas lacunas para preencher, Felipe. Muitas lacunas. Não existe ainda a vacina contra o mau caráter. Existe, mas não na medicina. E é exatamente o investimento moral que torna as pessoas imunes às condutas inadequadas. E nós verificamos, e de alguma forma gostaríamos de compartilhar algumas reflexões que hoje temos, não apenas no campo religioso, mas também no campo acadêmico, no campo educacional, sobre essas questões. Será que há algo que pode ser feito para potencializar o convívio pacífico entre as pessoas? E hoje em dia tem sido investido muito em estudos voltados à educação para uma cultura de paz. E trouxemos aqui algumas reflexões de teóricos que têm investido em estudos e pesquisas sobre a construção da cultura pacífica entre povos.
E diz o seguinte, um dos documentos: apesar da disponibilidade dos conhecimentos e instrumentos que permitiriam melhorar consideravelmente a qualidade da vida de toda a humanidade, tais instrumentos não têm sido aplicados, nem esses conhecimentos são ensinados com uma preocupação de equidade, resultando em um contexto no qual nunca anteriormente na história a humanidade havia produzido tanta riqueza. E nunca também ela engendrou tamanhas desigualdades. Então, a quantidade de riqueza tem aumentado, mas a desigualdade também. Então, onde está a fraternidade, a solidariedade e o princípio da equidade? Esse trecho foi extraído de um documento da Unesco chamado Aprender a Viver Juntos. Será que fracassamos? Resultado de um dos pilares da educação para o século XXI, aprender a conviver. Uma outra frase também que foi muito marcante: o conhecimento técnico e as habilidades intelectuais, quando desenvolvidas sem a equivalente formação ética, geram monstros. Mais uma vez, o paralelo que é feito entre o investimento intelectual e o investimento moral. E ainda uma outra frase: eis aí uma fórmula tremendamente explosiva: muita ciência com pouca consciência. A questão é como utilizamos a ciência. O lápis, que pode escrever belíssimos livros de consolo, também podem assinar documentos destrutivos. A bomba, como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, ela pode ser utilizada para abrir caminhos e unir povos, mas também pode ser utilizada para destruição. Será que temos utilizado a ciência em benefício do próximo, em benefício da evolução do nosso mundo? Como poderemos fazer para unir a evolução intelectual com a evolução moral? E aí nós temos o nosso Livro dos Espíritos, que nos traz também reflexões importantes e nos traz a resposta a essa nossa inquietação. Quando foi perguntado, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ao que os espíritos respondem, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É exatamente o que estamos vivendo. É exatamente a fase que o nosso planeta Terra está vivendo na atualidade. Mas surgem as respostas na questão 917 do Livro dos Espíritos. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate a uma enfermidade epidêmica. Não é à toa que a nossa Mafaldinha estava preocupada com o enfermo em casa. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Faça-se com moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que se há algumas naturezas que são refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Pedimos desculpas aos irmãos pela extensão do texto, mas não conseguimos reduzi-lo tamanha sua importância. E seriedade com que ele apresenta a questão da educação como a chave do progresso moral. Se efetivamente desejamos equilibrar o progresso intelectual ao progresso moral, precisamos investir na perspectiva educativa da formação humana. Nós identificamos, então, que a educação favorece a renovação
e a evolução do nosso planeta. E a palavra renovação, ela tem sido recorrente em muitas mensagens da espiritualidade. Trouxemos aqui alguns exemplos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a perspectiva da renovação, da concepção de educação e dos pilares da educação. Há um diálogo interessante quando se usa o termo renovação. Um amiguinho da Mafalda fala: puxa, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Ao que ela responde: aposto que o ano que está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Simples, trocadilho, mas profundo. Até que ponto nós colocamos a nossa expectativa de melhora no que está externo a nós? Até que ponto nós colocamos a nossa expectativa de melhora no outro, enquanto eu permaneço como estou, aguardando que o mundo mude, aguardando que o ano mude, mas sem adotar para nós mesmos uma postura de renovação íntima. E Paulo de Tarso já nos falava sobre essa perspectiva de renovação. E não vos conformeis a este mundo, quando nos convidava a estar no mundo sem ser do mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo já nos falava em renovação. Leon Denis, no livro Depois da Morte, também fala: para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Emmanuel também: como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem e como aguardar o homem renovado sem o amparo à criança. Vinícius, no livro Mestre da Educação, nos diz ainda que a vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno se chama educação. Então, Vinícius ainda compara a educação como um processo de renovação íntima. E essa frase me faz lembrar da expositora brasileira Sandra Borba, talvez alguns de vocês conheçam. E numa das falas dela, ela coloca as três ações mais difíceis de serem conquistadas. A primeira que ela fala é a evolução. É a primeira ação difícil de ser conquistada pela sua complexidade e pelo esforço que necessita ser empregado. A segunda grande ação é educar. Evoluir, a primeira ação. Educar é a segunda ação mais difícil de se ter. Exatamente pelo grau de renúncia, pelo grau de investimento, de atenção, de zelo que exigem. E a terceira ação, após evoluir e educar, é emagrecer. Essa é praticamente impossível. Eu diria que é a mais difícil das três, inclusive. E nós temos, então, queridos, que a real noção de que a humanidade precisa ser reformada. Do interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo, a nova mentalidade cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. Ora, se o egoísmo foi apontado como o grande mal, o amor é o antídoto do egoísmo. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e dos processos educativos, já nos convidando a refletir no como. Como podemos fazer para que o processo educativo seja efetivo? O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade, que é o que todos desejamos, é o que todos almejamos e, de alguma forma, se estamos aqui hoje, é a razão pela qual todos temos trabalhado e investido na educação, na formação moral,
das crianças, dos jovens e de todos os que caminham conosco nessa jornada reencarnatória. E aí nós colocamos aqui, queridos, algumas reflexões sobre educação. O que vem a ser esse processo de educação que é trabalhado? É a educação formal? É a instrução? É o acúmulo de informações? Ou é algo mais? Vamos ver o que Kardec nos coloca no comentário da questão 685 do Livro dos Espíritos. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, mas não a educação intelectual, e sim a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Há que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Essa definição de Kardec é muito feliz. A educação enquanto um processo que permeia a formação integral do ser humano, transformando-o e formando novos caracteres, para que, a partir daí, novos hábitos sejam adquiridos ao longo da sua vida cotidiana, transformado em atitudes, em comportamentos. E isso é um processo que não se dá em um dia, não se dá num único momento. É um processo que muitas vezes, e dependendo dos elementos a serem educados, podem levar a existência inteira. Mas com perseverança, com o apoio e com a adequada orientação, certamente conseguiremos transformar as nossas más tendências em elementos do nosso próprio aprimoramento. Não basta, pois, ensinar à criança os elementos da ciência, nos diz Leon Denis. Aprender a governar-se, a conduzir-se como um ser consciente e racional é tão necessário quanto saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Ora, se compreendemos o processo reencarnatório, se compreendemos que a criança, ao nascer, reencarna esperançosa e confiando que receberá as instruções adequadas para o seu processo de evolução, certamente temos que prepará-la para a luta moral que enfrentará ao longo da vida. Tanto quanto a luta material, que também é importante, mas a nossa ênfase é exatamente na postura moral, que vai guiar os rumos da sua existência. Demasiada importância se liga às várias modalidades do saber, muitas vezes decorando-se do que é o principal, que é a ciência do bem. Vinícius já nos alerta sobre isso. E a nossa querida Joana de Ângeles, ao afirmar que a instrução é apenas um setor da educação, no qual os valores do intelecto encontram o necessário cultivo. Portanto, a educação, é pela educação e não pela instrução que se transformará o indivíduo e, consequentemente, a humanidade. Então, Joana já nos alerta que a instrução é necessária, sim, mas ela é apenas uma parte do que se chama educação. E será que temos investido mais na instrução das nossas crianças e dos nossos jovens ou na efetiva educação das nossas crianças e dos nossos jovens? É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Nós podemos estar muito bem instruídos, mas caminhando por atalhos equivocados e perigosos. A instrução relaciona-se com o intelecto, com a construção de informações. A educação se relaciona com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com soma de conhecimentos. Educar é desenvolver os poderes do espírito. A instrução é necessária? Sim. Mas a educação é o que vai garantir o êxito da existência reencarnatória. Educação é, em síntese, evolução individualizada. Essa frase de Vinícius nós consideramos extremamente feliz. Educação é uma evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação de cada um, de cada indivíduo.
Ou seja, o processo de educação não é aquilo que o outro faz comigo, mas o que eu consigo fazer com o outro. Mas é um processo que faz parte da lei universal, adequando-se ao homem com a sua essência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal por meio da chamada autoeducação. Então, o processo educativo é uma forma de colaboração com a providência divina. Nós temos, então, queridos, a organização de que o processo educativo perpassa, no mínimo, 3 etapas, que são, muitas vezes, concomitantes, são alinhadas, são sincronizadas, mas que nos convida a uma reflexão, porque, muitas vezes, paramos na informação. O informar se refere ao conhecimento. E isso é fundamental, sim. É a instrução que acabamos de conversar. Mas ela não pode se limitar à informação. Ela perpassa a reforma íntima, o reformar, o transformar-se moralmente, que não é algo que o outro também vai fazer comigo, mas o que eu vou fazer com o que eu recebo do meio e em conjunto e em parceria com o outro que está comigo. E também a transformação social. Nós, então, temos a informação, a reforma íntima e a transformação social, como eixos estruturantes de toda a ação educativa, para que passemos da fase do intelecto, do aprendizado cognitivo, para algo que atinja efetivamente o coração e as mãos. Nós vimos, então, em Emmanuel, que toda a tarefa é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado este trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. A nossa tarefa, junto a todos os irmãos que conosco caminham, é formar. Mais do que informar, mais do que reformar, mais do que transformar, mas os 3 verbos juntos para que possamos agir de uma forma integrada, profunda no nosso processo de aprimoramento e no processo de aprimoramento do meio que estamos, do nosso mundo. Rapidamente, vamos fundamentar essas reflexões. Informar. Vejamos em Kardec, obras póstumas. Somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Precisamos compreendê-lo e entendê-lo. Fé inabalável só é a que pode transformar, ou a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nós identificamos aqui a necessidade da informação, do conhecimento efetivo, que é exatamente o que vai balizar a nossa fé. Nós temos plena convicção de que a doutrina espírita, corretamente compreendida, baliza a fé, dá força à fé. Nós, recentemente, ouvimos uma história também muito simples, mas ao mesmo tempo muito tocante, de um barco que navegava de modo desequilibrado, tendia a naufragar a qualquer momento. E numa reflexão que foi feita pelo autor, ele diz que a nossa fé é como se fosse a quilha do barco, aquele eixo central que não permite que o barco penda nem para um lado, nem para o outro, que não permite que o barco naufrague. A nossa fé precisa ser forte, a ponto de, por maiores que sejam as tempestades, os desafios, as ventanias, o nosso barco continue a navegar. E o que dá força à nossa fé é o quê? A razão. O que dá força à nossa fé são os elementos da razão pela adequada compreensão dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz.
Reformar, no sentido da transformação moral. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Esta frase está na questão 385 do Livro dos Espíritos. E ainda, Emmanuel, no livro Pão Nosso, o problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. E ainda, queridos, a transformação social, que é algo que parte de dentro para fora. Essa melhoria moral conduzirá à prática da caridade, e da caridade nascerá o sentimento da fraternidade. Quando os homens estiverem imbuídos dessas ideias, a elas conformarão as suas instituições, e será assim que realizarão naturalmente e sem abalos todas as reformas desejáveis. É a base sobre a qual assentarão o edifício do futuro. Essa transformação é inevitável, porque está conforme a lei do progresso. Então, nós estamos trabalhando numa perspectiva de transformação social, de auxiliar o nosso mundo, respeitando essa lei do progresso. Esse trecho foi retirado do livro Viagem Espírita, de 1862. E ainda, Emmanuel, a necessidade de iniciar-se o esforço da regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena de autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada a família, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida no mundo. Então, há uma perspectiva de transformação social por meio da transformação do indivíduo. Nessa perspectiva, nós temos cabeça, coração e mãos trabalhando para a transformação do nosso mundo. Nós nos unimos em pensamento, sentimento e ação. Se nós identificarmos no campo educacional quem trabalhava com esse tripé, nós localizamos ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Pestalozzi, que por meio dessa trilogia, cabeça, coração e mãos, revolucionou o sistema educacional. E não por acaso o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi seu discípulo. Trabalhamos numa perspectiva de pensar, sentir e agir, numa perspectiva de conhecimento, de amor e de trabalho, para a construção desse mundo novo. Conhecimento, amor e trabalho. Cabeça, coração e mãos. Mãos à obra. Temos muito a fazer. E qual, então, a relação entre a educação e o espiritismo? Será que temos essa perspectiva de desenvolvimento considerando essa articulação? Será que conseguimos pensar hoje o espiritismo fora de uma perspectiva educativa? E nós colocamos aqui uma frase de André Luiz, que diz: a educação da alma é a alma da educação. A educação efetivamente real só ocorre se chega à alma do indivíduo. Se não, trata-se apenas de uma informação a mais, a ser armazenada nos arquivos da memória, mas nada que tenha efetivamente transformado o ser. E nós trabalhamos na doutrina espírita com uma perspectiva de transformação de almas, de uma perspectiva efetiva de educação. Em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o espiritismo expressa, antes de tudo, obra da educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Cultura atendida, progresso mais fácil. Nós estamos trabalhando pelo progresso. Viana de Carvalho, em 2007, nos colocou também uma importante reflexão associando espiritismo e educação. O espiritismo é essencialmente uma doutrina de educação. Não foi, por outra razão, que a divindade preparou adequadamente o professor Rivaio sob a sabedoria de Pestalozzi, para que mais tarde soubesse encaminhar a codificação ao seu superior destino,
na construção da sociedade feliz, utilizando-se dos avançados métodos pedagógicos então vigentes. Então, já nos convidava a refletir sobre a educação como elemento transformador. Quando examinamos a vida de Jesus, lembremos-nos de que o único título a que Jesus permitiu chamá-lo foi mestre, porque efetivamente o era. E se desejamos auxiliá-lo no processo de educação, devemos seguir-lhe as pegadas luminosas, rompendo as algemas da ignorância e esparzindo a liberdade de movimentação espiritual pelos nobres caminhos do progresso. Já nos dava também o caminho a ser seguido. E Lins de Vasconcelos, também numa síntese, coloca que espiritismo e educação são partes essenciais de um mesmo todo na sementeira do amor integral. Vemos assim, queridos, que não temos como falar em espiritismo sem falar de educação. E que, em sua natureza, a doutrina espírita tem o objetivo e tem a finalidade máxima de transformar almas, conduzindo-as para a mensagem de Jesus. Quando nós associamos ao nosso contexto educativo, e nos recordamos dos 4 pilares da educação para o século XXI, nós identificamos hoje que temos nas mãos elementos necessários a uma formação integral, para que não caiamos no risco de trabalharmos apenas com a informação e não consigamos chegar nos demais elementos que constituem o ser humano. Quando nós trabalhamos nessa perspectiva, identificamos o aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Esses são verdadeiros elementos que fazem parte dessa visão educativa do século XXI que estamos vivendo. Será que nós conseguimos identificar os elementos da doutrina espírita nesses 4 elementos? E aqui nós vamos compartilhar algumas reflexões, bem brevemente, para que possamos dar continuidade a essa linha reflexiva voltada à educação. A primeira ação dos pilares é o aprender a conhecer, que, muito próximo do que conversamos sobre a informação, nos traz alguns elementos de maior profundidade. Quando Kardec perguntou se, fundamentando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece tirá-lo inteiramente do coração humano. Será possível alcançar esse objetivo? Nós vamos conseguir extirpar o egoísmo do coração humano? Ao que os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, novamente, o aprender a conhecer é realmente importante. E na questão 780, quando coloca como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E é colocado, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A partir do momento que ele compreende melhor, ele se torna apto a fazer escolhas. E essas escolhas o tornam mais responsáveis sobre suas próprias ações. Leopoldo Cirne, que foi presidente, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, vice-presidente, o vice-presidente mais novo, com 28 anos já era presidente da FEB, ele nos diz da espiritualidade. Em razão disso, importa reconhecer que o homem, que é um cérebro de gênio e coração de bárbaro, embora içado ao pináculo da grandeza material, ainda nem sabe ao certo o que não sabe, pois ignora a extensão da própria ignorância. É uma frase forte, breve, rápida, mas precisa. Nós desconhecemos a extensão da nossa própria ignorância. Então, há um convite embutido
ao conhecimento. Ora, o que é educar no legítimo sentido da expressão, se não orientar o espírito na aquisição parcial, porém progressiva da verdade? Dessa verdade que é luz, dessa luz que é redenção. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem como trabalharmos na nossa libertação senão pelo conhecimento, o aprender a conhecer. O Espiritismo proporciona o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Esse conhecimento é essencial. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E ainda o nosso querido Bezerra de Menezes, ao nos convidar a uma ação refletida das informações recebidas, não vos conclamamos a inércia ao parasitismo, a aceitação tácita das informações, mas ao exame de tudo o que nos chega, a análise crítica, ao elemento da razão de forma ativa. Muito bem, o aprender a conhecer, nós vimos a fundamentação e o fortalecimento desse relevante pilar. Mas nós chegamos ao segundo pilar, o aprender a fazer. Reconhece-se a árvore pelo fruto? Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Ações. Peça, abra, faça, buscai e achareis. Produza o fruto, pois reconheceremos a sua árvore. Não saiba a vossa mão esquerda o que se dê à vossa mão direita. São ações. Cristo nos convida à ação. A uma ação refletida, a uma ação fraterna, a uma ação amorosa, mas nos convida a fazer, efetivamente fazer, para que nada fique no plano da intenção, mas é efetivamente a um plano da concretização. Paulo, na Epístola aos Coríntios, nos convida também a fazer. Ainda que falasse de todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, nada sou. Caridade é amor em ação, é o fazer. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. É o fazer, é o viver o Evangelho, é o viver o cristianismo, é o viver o espiritismo. Ensinar, mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas alimentar. Dizem que essa frase, inclusive, é a preferida dos espíritas, né? Especialmente pelo alimentar. Mas são verbos, são ações, é exatamente o fazer, é o aprender a fazer. E nesse instante nós nos lembramos do livro Cartas e Crônicas, numa belíssima e relevante história chamada Consciência Espírita, em que Kardec, irmão X, relata que Kardec foi levado em sonho para uma região da espiritualidade muito difícil, de grande sofrimento, pesada, com espíritos gritando, sofrendo, chorando, tamanha dor que ele nunca tinha visto nada igual. E pergunta ao benfeitor que o acompanha em sonho: quem são esses irmãos que tanto sofrem? São os irmãos que crucificaram Cristo? Ao que o espírito benfeitor responde: não, não são esses irmãos. Mas são aqueles espíritos então criminosos que fizeram mal à humanidade, os mártires? Não, também não o são. E assim se sucederam perguntas de quem seriam aqueles irmãos em sofrimento profundo, cuja dor, cujo grito, cuja mágoa
que carregavam deixavam o ambiente pesado, envolto em sofrimento incalculável. E após várias perguntas, Kardec então pede, enfim, mas então me diga quem são esses sofredores. E o benfeitor espiritual responde: esses irmãos são aqueles que, quando encarnados, conheceram a verdade e o bem, e não praticaram a verdade e o bem. O conhecer e o fazer. Voltando desse sonho, Kardec, acordando, registrou a pergunta que faria no dia seguinte aos espíritos, enquanto organizava a codificação. E a pergunta que veio dessa história foi a pergunta 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará o homem não pratique o mal? Ao que os espíritos respondem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. O aprender a fazer é tão importante quanto o aprender a conhecer, sem o qual o aprender a conhecer não fará sentido nenhum. Será só uma informação a mais. Identificamos assim que conhecer e fazer são faces da mesma moeda da vida, são aspectos da dialética existencial humana em sua trajetória na evolução, através da praxis, ação, reflexão. O conhecimento sem ação passa a ser um conhecimento vão, sem sentido, sem finalidade alguma. Mas também uma ação sem conhecimento corre o risco de ser uma ação cega, não dirigida, sem objetivo definido ou claro. O conhecimento com a ação passa, sim, a ser um conhecimento útil e a favorecer uma ação direcionada ao bem. Vemos, então, que o aprender a conhecer e o aprender a fazer são essenciais à formação humana. E chegamos ao terceiro pilar, o aprender a conviver. E não tem como falarmos em convívio sem nos remetermos a Jesus, que nos ensinou a fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Se essa única regra fosse seguida pela humanidade, quantos problemas seriam eliminados, prevenidos e sequer existiriam? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se esquecêssemos de todas as regras de convivência humana e nos lembrássemos apenas disso, já conseguiríamos viver fraternalmente. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Não há como vivermos o cristianismo e o espiritismo sem exercitarmos. Não há como trabalharmos com o evangelho numa perspectiva de informar sem vivenciar. E esse trecho foi retirado de um livro chamado Paulo Estevão, que acredito muitos de vocês conheçam, belíssimo, relevante, importante, sério, e um divisor de águas para todo trabalhador espírita. E na introdução dessa obra, Emmanuel coloca: a contribuição de Estevão e de outros personagens desta história vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Foi uma convivência extremamente especial. Ele nos ensinou a lei de cooperação e conviveu com 12 irmãos, 12 auxiliares diferentes, com talentos diferentes, numa grande obra que era a de iluminação e de renovação do nosso mundo. 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendam. São princípios do relacionamento humano. São convites à união,
a interação, a convivência fraterna. E, por fim, queridos, chegamos ao último pilar, ao aprender a ser. Aprender o elemento transformador. E jamais conseguimos chegar a esse quarto pilar sem passar pelos outros 3. E quando falamos do aprender a ser, a mensagem que nos fica é o convite do Cristo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Algo que foi muito bem exemplificado em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi descrito o homem de bem. Justiça, amor, caridade, fé, bondade, humildade, resignação, boa vontade, humanidade, benevolência, perdão, indulgência, respeito, generosidade, esforço pelo autoaprimoramento. Todos esses elementos estão contidos na mensagem do homem de bem. E é concluída essa mensagem com uma frase que todos nós, quando lemos, falamos: puxa vida, tudo isso e ainda assim não estão elencados, todos não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir os que acabamos de mencionar, no caminho se acha a todas as que demais conduz. Todos esses elementos que estamos buscando adquirir, ainda assim não completam a verdadeira integridade do homem de bem. Mas, se já nos esforçamos por alguns desses elementos, já nos encontramos no caminho para lá chegarmos. Muitos de nós já têm muitas dessas habilidades desenvolvidas, outras em desenvolvimento, outras ainda no início, necessitando de maior investimento. Mas todos nós já temos muitos elementos e, contando com o apoio da espiritualidade maior, o apoio dos irmãos encarnados na adequada orientação e acompanhamento, alcançaremos os resultados previstos pela providência divina. E contando e agradecendo pelo investimento que a providência divina faz em cada um de nós. E assim, queridos irmãos, gostaríamos de encerrar com uma mensagem de Bezerra de Menezes. Nós vamos pedir ao nosso irmão a mensagem Problemas do Mundo, por favor. O arquivo Problemas do Mundo. E, desde já, nós agradecemos por essa reflexão que foi nos permitido compartilhar. Cientes de que se trata de uma simples e singela síntese, mas que, de alguma forma, nos traz a relevância, nos coloca em evidência a relevância do processo educativo e a bênção de termos a doutrina espírita como um elemento orientador dos nossos passos. Nós estamos em processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Estamos num belíssimo processo educativo, de autoeducação e de educação, auxiliando, procurando auxiliar na educação dos próximos que estão conosco, num processo bidirecional de aprendizagem, e estamos muito gratos à providência divina por aqui estarmos nesse tempo, nesse espaço, procurando contribuir na condição de aprendizes e servidores na evolução do nosso mundo. E gostaríamos de, então, compartilhar essa mensagem com vocês, do nosso querido Bezerra de Menezes. Essa mensagem foi retirada do livro O Espírito da Verdade. E, com ela, vamos concluir a nossa exposição dessa noite. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria.
O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, na técnica e na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, econômicas e sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Muito obrigada, meus queridos. Uma boa noite a todos.